Nós que amamos Roraima, precisamos registrar as histórias de nossos antepassados que vieram para conquistar. Luiz Rodrigues Coelho, filho de Luiz e Maria Yayá, foi motorista, açougueiro, talhador, vendedor e também padeiro. No ano de 1947, entrou na área da saúde. Luiz Rodrigues Coelho, como era conhecido mais por toda a população como Luiz Massarico, ele desenvolveu as atividades dele na área de enfermagem. Naquela época, ele era o enfermeiro Luiz Massarico. O meu pai foi enfermeiro do ex-território de Roraima, trabalhou na Secretaria de Saúde muitos anos. Depois ele foi destacado para a Vila do Surumum, uma época. E nós fomos juntos, nós éramos pequenos, éramos 3 irmãos na época. E lá passou uns anos e chegamos no Surumum, a gente morava no posto de saúde, que era em frente à igreja. Tinha só o internato lá dos padres e a vila era bem pequena. Em 52 ele foi designado para Santa Maria do Boiaçu para trabalhar como auxiliar de enfermagem. Salvar os ribeirinhos, ajudar a tirar da alagação. Chegando aqui em Roraima, ele foi destacado para trabalhar no posto médico de Caracaraí. E lá nós passamos muitos anos. Trabalhou também na área de enfermagem no posto de saúde de Caracaraí. Ajudou muita gente. Ele fazia o que era possível pelas pessoas. Era um enfermeiro muito competente. Embora ele não tivesse nível superior, porque naquela época não havia, mas ele era de uma competência muito grande, E Luiz, eu lembro que ele atendia toda a população ali, toda a comunidade, ele estava sempre pronto para atender. E atender com muita responsabilidade, com muito carinho, e era uma pessoa muito querida na região. Se a gente precisasse dele para alguma coisa, ele estava pronto para servir. Era satisfeito, alegre, rindo, aquele jeito dele. E nunca tive o que dizer dele. Tinha dele como a maior consideração com ele. Nós tínhamos, né? A maior consideração com ele. Porque ele era uma pessoa muito boa. E com todo mundo que ele ia, às vezes chamavam ele para ir ver ele como era que estava, o doente como era que estava e tal, ele ia satisfeito, rindo. Não tinha tempo ruim para ele. E depois de quase 40 anos de trabalho incessante, ficou na região do Taiano. Se aposentou no lugar, junto com sua esposa Dalva e seus filhos. Me lembro muito bem quando nós fomos no interior do estado, para Maloca da Barata, no Taiano, onde meu pai ele foi seu enfermeiro daquela comunidade. E ali meu pai desenvolveu o seu trabalho, ajudando a todos que ali moravam na região do Taiano. O posto funcionava dentro da nossa própria casa, né? O posto de saúde, né? Funcionava dentro da nossa própria casa. Então, eu era curioso para ver, né? Eu ficava ali na porta, não entrava, eu ficava na porta vendo, né? Ele fazia as pequenas cirurgias, atender as pessoas, né? Às vezes ficava até como recepcionista, ficava lá na antessala, quando alguém chegava, dizia, o pai está atendendo, só um minutinho que ele já vai lhe atender, né? Então a gente mesmo fazia esse papel de atendente dele, né? Porque ele não tinha, era só ele mesmo, ele era o faz tudo lá no posto. Lembro que chegou um acidentado lá no posto médico, lá no Taiano, que ele tinha umas platinas assim na costa, né? E o papai, ele chegou lá muito ruim, as platinas saindo da clavícula dele, né? E eu fui ajudar o papai a pontear tudinho para poder mandar aqui para Boa Vista, né? Isso aí eu lembro perfeitamente. E quando chegava algum ferido lá, né, assim, ele ia ajudar a pontear, dando a gás e ajudando lá ele, rapidinho fazia
ele tinha que mandar para Boa Vista também, né? Naquela época tinha que ser assim. Ele fazia os primeiros socorros e mandava, né, para Boa Vista. Um belo dia chegou um jovem com a costa toda retalhada de corte. E pai começou a fazer aquela sutura quando, entrando pela noite, na Maloca da Barata não existia luz. E ali foi onde eu fiz parte do trabalho do meu pai com aquela vela para que ele pudesse fazer o término daquela sutura, uma sutura perfeita. Foi onde eu vim ver e admirar cada vez mais o profissionalismo que era de Luiz Rodrigues Coelho como auxiliar de enfermagem ou enfermeiro. Bom, aqui era o posto, né? Onde nosso pai trabalhava e nós morávamos também. Né? Hoje a gente volta aqui e nos traz lembrança muito boa, né? Que a gente viveu aqui com nosso pai, nossa mãe, os irmãos, né? A mãe. Justamente aqui é a entrada do posto, né? Essa parte aqui seria a recepção. Esse outro lado aqui é onde era o consultório do pai, onde ele atendia as pessoas, né? E lá na frente mais a nossa casa, né? Lá atrás a casa onde nós morávamos, né? E nos traz lembrança boa. Aqui ao lado, a gente passava aqui, tem uma cerca, o Hospital Bom Samaritano, onde o pai trabalhava junto com as madres, né? Que é o Hospital das Madres, dos Padres. E ele trabalhava em parceria, né? Com eles aqui. Eu era parteira, ele me ensinou bastante, né? Trabalhamos juntos muitos anos. Eu fazia o parto. Era eu que fazia o parto. Aí na medicação, no cuidado da criança, quando nascer era ele. Eu fazia o parto entregado. Mas por quê? Porque ele mesmo já tinha confiança em mim de eu fazer o parto e ele só cuidava. Eu não fazia nada sobre o medicamento das crianças. Era ele mesmo. O seu Luiz, apesar de a gente na época a gente não tinha um médico. O nosso médico aqui, realmente, para todos os moradores que conviviam aqui, o médico nosso aqui era ele. Ele era excelente para a gente. Não tinha outro se não fosse ele fazer o atendimento da gente. Era uma pessoa muito dedicada mesmo à saúde, né? A cuidar das pessoas aqui. Então a gente considerava ele aqui como um médico meio profissional, que a gente não tinha outro para a gente não agradecer e pelo atendimento, né? Então ele foi uma pessoa considerada aqui como médico do povo indígena. Meu pai foi um homem muito dedicado ao seu trabalho, aquilo que ele fazia. Nós morávamos num próprio posto médico, tinha o escritório onde ele atendia as pessoas, onde ele consultava as pessoas que vinham ao posto médico. Quando não, meu pai, ele ia na casa das pessoas. Uma vez, eu morava lá na beira do rio. Aí, eu tinha um tumor, né? Aí falei para ele, vai lá com o pai Luiz, para ele vir aqui espocar esse tumor. Ele foi daqui lá, dá uns 30 quilômetros. Aí ele foi de moto, daqui lá. Quando ele chegou lá, nós já tínhamos botado um negócio por cima do tumor, tinha estourado. Aí ele chegou, disse, ei, compadre. Eu disse, ô, compadre, cadê o tumor? Não, o motor. Eu digo, o motor já estourou, compadre. Estourou, cadê? Aí me mostra aqui, era aqui nos quartos. Aí mostrei, se eu vou botar uma mecha aí por dentro, para ver como é que tá. Tá bom, botou uma mecha lá por dentro. Aí tirou tudo, disse, compadre. Aí disse, compadre, não tem mais nada dentro, acabou-se, pronto. Tá sarado, vai sarar agora, tá bom. E fiquei bom mesmo, graças a Deus. Aí ele veio embora. É longe, lá uns 30 quilômetros daqui lá, ele foi lá. Eu lembro que certa vez ele me contou um fato que chegou um cidadão se queixando de uma enorme dor de dente. E era a época do inverno. Para se deslocar da região para cá, só de barco.
porque na época nós não tínhamos a ponte sobre o rio Cauamé e nem sobre o rio Murupu. Então o cidadão, desesperado, com muita dor, chegou para ele e disse: seu Luiz, eu quero que o senhor me arranque um dente. Ele disse: mas como? Eu não sou dentista. Ele trouxe já um alicate e disse: eu não quero, eu não aguento mais de dor e não tenho como me deslocar, porque as embarcações só iam de tempos em tempos, entendeu? Lá para o rio Uraricoera. Era uma distância enorme para se chegar até o rio Uraricoera para pegar esses barcos. E ele foi e disse: não, eu quero que o senhor arranque. E o Luiz, entendeu, vendo o desespero, pegou o alicate e conseguiu arrancar o dente. E fez o curativo e o cidadão saiu alegre e satisfeito e não aconteceu nada de anormal. Os que conheceram meu pai, o Sr. Luiz Rodrigues Coelho, ou mais conhecido como Luiz Massari, sabe o profissional que ele foi, por onde ele passou, desenvolvendo com louvor suas funções como enfermeiro em Caracaraí, Santa Maria do Boiaçu, no pronto-socorro do Hospital Coronel Mota. Quero agradecer ao deputado Diego Coelho por estar dando o nome do meu pai a esta associação, né? Porque aqui vai ser uma associação que vai atender muitas pessoas na área da saúde. E falar de saúde é falar do meu pai. E se ele fosse vivo, certamente ele ia gostar muito, sabe? Porque ele viveu para servir o povo, né? E isso daí que o Diego está fazendo é justamente para atender a população, né? Eu achei uma boa atitude do Diego como neto, né? De fazer essa homenagem para ele. Grata demais de coração por tudo que o Diego está fazendo, pela essa homenagem a meu pai. Só tenho a agradecer e pedir a Deus que proteja Diego, sua família, sua equipe. E sou grata mesmo de coração. Meus parabéns, Diego. Tudo de bom para você e que Deus lhe abençoe. Em tudo que você fez e está fazendo. Parabéns, deputado. É bom falar de conquistas e de homens de coragem. E que o senhor Luiz Rodrigues Coelho viva para sempre em nossos corações.